Olá, marrentas e marrentos, essa é a Bolsa Fênix. E essa alça é a alça embutida que nós vamos aprender no vídeo de hoje. Com material sintético, estruturador e cola, vamos preparar essa alça super charmosa e estruturada para que você possa aplicar em suas peças e fazer muito sucesso entre suas clientes. Mas antes, quero te pedir para seguir o meu canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe das aulas que vou postar aqui frequentemente a partir de hoje. Vamos lá começar a nossa alça? Bom, vamos começar então a desenhar o nosso molde na cartolina. Eu estou usando uma faixa de 4 centímetros de altura por 42 centímetros de comprimento. Vamos marcar o meio dessa faixa e em seguida vamos separar 6 centímetros para cada ponta dessa faixa. Dobre ao meio e vamos marcar ali a divisão em centímetros. Uma faixa de 4, você marque 1, 2, 3 centímetros, que vai dividir os 4 centímetros de cada faixa. Isso vai nos ajudar a fazer a redução nesses 6 centímetros que nós delimitamos. A partir dos 6 centímetros, vamos fazer um risco até o meio da nossa dobra dos dois lados. Esse vai ser o risco que vai nos guiar na hora do corte. Vamos definir a redução a depender da sua ferragem. A minha ferragem é uma de 2,5, então eu preciso fazer uma marcação ali embaixo de quase 2,5 centímetros, porque depois de fazer o virado, a gente aumenta um pouco esses milímetros. Então, se você for usar uma ferragem de 2,5, faça um corte menor do que 2,5. Então, as pontas devem ficar mais ou menos 2,3 centímetros. Teste se o seu molde passa pelo seu passador, como eu estou fazendo agora. Agora, nós vamos cortar o estruturador. Para o estruturador, você vai tirar 3 centímetros de cada ponta. Ou seja, 3 centímetros, 30 centímetros no centro e mais 3 centímetros na outra ponta. Porque na hora de dobrar, nós só precisamos de recouro suficiente para dar estabilidade e curva ao passar pelo passador. No vídeo eu estou usando um recouro mais grosso. Tive que usar a tesoura para fazer esse corte, mas eu não recomendo. O ideal é um corte a fio no estilete. Agora nós podemos cortar o nosso sintético. No caso do sintético, você vai cortar com margem de 1 centímetro para cada lado. Deixe essa sobra para que a gente consiga fazer um virado bonito. Agora nós vamos fazer a nossa guia de dobra para o acabamento, que vamos colar na parte interna da nossa alça. Essa guia de dobra, ela tem o mesmo tamanho do estruturador. Nós vamos tirar ali 3 centímetros de cada ponta. Com certeza, nós vamos precisar depois verificar se tudo vai se encaixar antes de fazer o virado. Só para ter certeza que os fins vão se encaixar perfeitamente, para que você não tenha que ficar abrindo e fechando o seu material depois de já colado. Essa guia de cartolina, ela vai servir apenas para que a gente possa fazer o nosso virado. A cartolina depois será retirada na parte central. A gente não vai colar a parte central da cartolina no sintético. Ela é apenas uma guia para a gente poder ter a base de fazer o virado. Então, ali nós vamos ter a guia de dobra e o material sintético. Vamos ter a guia de dobra do recouro e o nosso sintético. Então, feito esses cortes, vamos partir para o próximo passo da nossa alça. Agora nós vamos preparar a parte base, a parte que vai receber os passadores. A minha Bolsa Fênix tem 25 centímetros e meio de comprimento de uma ponta a outra da tampa. O que significa que eu vou precisar do estruturador neste tamanho exato. Então, eu vou usar recouro para fazer a base da minha bolsa. Você vai ter que determinar qual é o tipo de bolsa que você vai aplicar essa alça antes de fazer esses cortes. Se a sua tampa for uma tampa igual à da Bolsa Fênix, você vai precisar fazer um corte muito maior e determinar a área em que você vai aplicar a sua alça. Aqui no vídeo eu estou mostrando apenas um recorte da preparação dessa tampa, apenas para ensinar vocês a fazerem a alça.
Mas tenham em mente, se for uma tampa igual a da Bolsa Fênix, vocês precisam ter um comprimento e uma altura diferente. Então, vocês vão precisar fazer um corte de uma tampa maior e aí determinar qual vai ser a largura que vai entrar essa alça, tá joia? Ali eu vou usar 2 pedaços de recouro. Um deles eu vou fazer o corte para o encaixe da alça e o outro eu vou colar por baixo no final de tudo, que é para dar uma melhor sustentação para essa base. Então, não pode ser outro estruturador que não seja firme. EVA não vai dar certo. Pode ser um papelão, né, próprio para bolsa, e o recouro mais grossinho, se você puder. Isso vai fazer com que a tampa não envergue, não entorte na hora que a sua cliente estiver carregando a sua bolsa. Então, nós vamos separar ali as ferragens, as mesmas que vão passar ali pela alça. Se a gente está usando ferragens de 2,5, nós precisamos fazer as mesmas marcações nesse estruturador para saber qual vai ser a largura de corte. Nós vamos passar nesses furos que vamos fazer o encaixe do passador, que também vai ser estruturado e feito o virado do mesmo material da bolsa, para que esse visual fique mesclado. Então, faça as marcações no estruturador de acordo com a largura do seu passador. Você vai utilizar a largura externa. Você vai utilizar como base a largura externa do seu passador, não a largura interna. A largura interna a gente usou para fazer o molde da alça. Agora, nós vamos utilizar a largura externa para fazer o corte, por onde vai passar o sustentador desses passadores. Bom, agora nós vamos passar para uma parte mais detalhista da confecção da nossa alça embutida. Então, esses furos precisam estar com corte a fio, precisos. A largura desse corte é a largura do passador na parte externa por 1 centímetro. Nós vamos fazer um virado nesse buraquinho aí, nesse corte de 1 centímetro. Então, ele precisa estar bem cortadinho, bem preciso. Em seguida, vamos fazer os cortes 2 sintéticos. Nós vamos precisar aí, no caso de 2 sintéticos, um que vai ser um pouco maior, mais longo, que vai passar o suporte do nosso passador. E o outro sintético que vai ser da parte externa, que vai fazer o virado desses cortes que acabamos de fazer no recouro. Então, mantenha ali uma margem de 1 centímetro para cada lado. Se você for usar na tampa da sua bolsa, como eu estou mostrando aí, esse corte tem que ser maior. Esse estruturador que eu estou te mostrando no vídeo é somente da parte central da minha Bolsa Fênix. Mas o seu sintético externo teria que ser maior, o seu corte. Essa bolsa ela é toda estruturada, então a tampa ela tem 3 estruturadores diferentes. Nós vamos cortar ali a guia de dobra para o nosso passador. Essa guia, ela tem que ter um pouquinho menos do que a parte interna do nosso passador. Igual o finzinho lá do nosso molde. Uns 2,3 centímetros mais ou menos. Que é para ter espaço suficiente de colar o sintético, que ele vai dar mais volume e alcançar os 2,5 centímetros da parte interna do nosso passador. Em seguida, a gente vai aplicar cola de contato em tudo. Proteja a sua bancada e aplique em todas as partes que nós cortamos. Todos os sintéticos pelo lado interno, né, o lado da malha, e todos os estruturadores. Vamos usar muita cola de contato. Mais à frente, vamos utilizar a cola fria, que é para colar sintético no sintético. Cola de contato só cola quando seca, tá? A gente vai começar a unir as partes. Então, cole tudo no seu devido lugar. Os estruturadores nos sintéticos e o acabamento ali onde vai passar o suporte do passador, você vai colar sintético com sintético. Esse precisa ser maleável, porque a gente vai passar pelo passador, dobrar e encaixá-la de volta. Esse corte de sintético, aonde a gente encaixa o passador, ele tem que ser maior em mais ou menos 4 centímetros, porque vai ter ali uma curva que vai passar pelo passador. Então, nesse caso, a gente precisa cortar esse sintético maior, porque ele tem que terminar junto com o comprimento
do nosso estruturador da tampa. Entenderam? Ali eu já apliquei cola de contato já em toda a parte que eu já tinha colado antes. Você cola um lado, depois você vem com a cola de contato e passa por cima. No caso do estruturador ali, da nossa parte interna, eu vou usar a cola de biquinho somente nas laterais da cartolina. Lembra que eu falei que a gente vai arrancar essa cartolina? Por que eu não colo tudo? A cartolina é um papel. Quando você fizer esse virado, ela vai marcar o seu sintético. Principalmente porque esse é um acabamento que vai na parte interna da alça. Nós vamos ter que envergar essa colagem para que essa alça fique no formato arredondado. Então, não vai funcionar se for uma cartolina. Você poderia usar um material sintético para fazer esse acabamento, essa guia de dobra, mas ficaria um pouco mais grossinho a nossa alça. Fica a seu critério. Você pode usar um sintético até mais fino, não tão fino, mas um sintético que sirva de guia de dobra. Agora nós vamos fazer o virado dos buraquinhos que nós cortamos para a passagem, né, do suporte da alça. Você tem que cortar isso a fio, ou seja, com a faca de corte ou com o seu estilete. Precisa ser, é como fazer o zíper embutido. Você precisa fazer um corte, né, retinho e sem atingir demais o nosso sintético, senão o virado não vai ficar legal. No buraco a gente já tinha passado cola e vamos fazer um virado bem puxado. Nós temos que puxar esse sintético para o lado de dentro, para ele colar no recouro, de uma forma que fique muito próximo, muito juntinho. Tem que ser um acabamento perfeito. Então, você não pode cortar de mais e não pode cortar de menos. Tem que ser exatamente aonde o recouro termina, você tem que fazer o corte no sintético. Olha como é que fica bem puxadinho, bem dobrado. Você pode fazer os ajustes, tira a cola, bota a cola, vai de novo, até ficar um acabamento perfeito. E você pode usar ali o rolete para passar por cima ou dar umas marteladinhas para a cola fixar melhor e não correr o risco de soltar esse virado, já que a distância do sintético é bem pequena. Agora nós vamos fazer o virado do suporte dos passadores. Se preciso for, tire o excesso de sintético na hora do virado. Você vê que esse virado vai ficar mais flexível. É assim mesmo que ele tem que ficar. A gente vai passar ele pelo passador, então ele precisa ser flexível. Agora chegou a hora da gente passar o nosso suporte de passadores por baixo da nossa estruturação da base. Então é bem simples. Você vai colocar ele por baixo. Você vai passar cola de contato, vai colar o centro dele com o centro da base, vai passar pelo furo do lado de dentro para fora, vai aplicar o seu passador. Você pode usar uma presilha para fixar a distância do passador. Eu deixei ali mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros em cada passador, para dar liberdade de movimento da alça. Então, você passa o seu passador, volte o pedacinho do suporte de alça pelo buraco e faça a colagem desse suporte lá por baixo. Nós vamos passar, depois da cola seca, uma costurinha nas 4 pontas, igual eu já fiz ali. Você pode marcar no seu sintético aonde a agulha vai bater, para saber exatamente a quantidade de pontos que você vai precisar passar para ficar igual. Em seguida, a gente pode fazer ali a colagem da última parte do estruturador da base da alça. Então, você vai aplicar a cola de contato em tudo e assim que ela estiver seca, a gente pode fazer essa colagem e depois fazer o virado. Você, no caso, faria o virado em todo o sintético da sua tampa, tá certo? Aqui, mais uma vez, só frisando, é um pedaço da minha tampa, para vocês terem uma noção de como se faz. E ali a gente já começa a fazer o virado da parte externa da nossa alça, onde a gente tinha o recouro como estruturador. A gente vai fazer também o virado da parte interna, o acabamento dessa alça, que tem o material da guia de dobra como cartolina. Vamos tirar os excessos de sintético que não forem necessários, para que a gente tenha um acabamento perfeito e bonito. Bata o seu martelinho para abaixar o sintético e firmar tudo no seu devido lugar. Ali eu uso a minha cola spray para servir de rolete. Você pode usar um rolinho de macarrão também, se você não tiver aquele rolinho de aço. E aí vamos fazer também o virado na nossa guia de cartolina. Esse nós vamos precisar fazer o virado nas 4 pontas. Na outra alça externa a gente não precisa fazer, a gente só faz o virado nas laterais. Nesse não, a gente vai precisar fazer os 4 pontos da alça, porque ele é o acabamento final que vai dar o toque ali de elegância por dentro da nossa alça. Então, corte todas as orelhinhas, bata o seu martelo, passa o seu rolete para ficar
tudo em uma mesma espessura. Agora a gente vai tirar o excesso de cartolina do centro. Lembra que eu falei que a gente ia tirar? A gente precisa tirar esse excesso para não marcar o nosso sintético. A gente vai fazer a colagem dessa alça depois com a cola fria e a gente vai precisar moldar isso em alguma coisa arredondada. Então, se a cartolina estiver ali, vai marcar o seu sintético. Ali eu já passei então o pesponto nas duas partes da nossa alça. Você precisa fazer esse pesponto agora, antes de fazer o acabamento final. Vamos utilizar ali a cola fria, que é a cola de vinil. Essa cola, ela é muito resistente depois de seca. Você precisa ler exatamente como funcionam nas instruções da embalagem, né, da sua cola de preferência. Eu tô usando aqui a cola de vinil da Kisafix e realmente não solta mais. Ela é feita para colar sintético com sintético. Então, depois de fazer o seu pesponto nas duas partes da alça, você aplica a sua cola de vinil e aguarda secar. Você precisa esperar mais ou menos meia hora para fazer essa colagem. Essa é a cola que eu utilizei. Então, depois de seca a minha cola, a gente vai fazer ali a colagem central. A gente vai unir essas partes no centro e vai deixar o finalzinho ali do acabamento sem passar cola. A gente já pode encaixar a nossa alça pelo passador e vamos dobrar e entrar com esse pedacinho extra de alça por baixo do nosso acabamento. Por isso que o pesponto precisa ser feito antes. Se você tiver uma máquina de braço, talvez seja possível, né, fazer a costura desses dois elementos juntos. Mas para quem tem só uma reta industrial como eu, tenho que fazer esse acabamento do pesponto antes e depois fazer a união com a cola. Veja que a gente pode ajustar o tamanho correto da nossa alça externa para que o nosso acabamento fique bem rente ao passador. E assim não pareça que a gente fez uma colagem, e sim uma costura. Então, agora que você já encaixou tudo no seu lugar, você vai aplicar a cola fria ali nas extremidades aonde você deixou sem. Aplica a cola, espera ela secar. E nesse esperar, eu coloquei a minha alça moldada em volta da minha garrafa de água, que é bem larga. Isso vai fazer com que a cola seque. A cola, para ela estar pronta, você precisa esperar 24 horas para essa colagem estar completamente fixa. Então, depois disso, eu decidi aplicar mais um acabamento que vai ficar para uma próxima aula, porque eu tenho que sair para buscar o meu filho. Mas veja como fica o resultado final. Eu usei uma linha diferente apenas para mostrar para vocês como ficaria. Olha que linda ficou a nossa alça. E essa é a nossa bolsa Fênix, com a alça prontinha, com o acabamento. E se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui para eu saber se faltou alguma informação, que eu respondo para você, tá certo? Não deixe de seguir o canal e ativar o sininho para não perder nenhum outro vídeo que eu vá postar por aqui.